Shalom, queridos, graça e paz. Novamente, juntos, para mais um dia de estudos e leitura da Palavra de Deus. Muito feliz estamos porque temos recebido alguns comentários e queremos informar você que nos ouve. Perguntas do tipo, por exemplo, por que não começa lá em Gênesis e segue na sequência da Bíblia? Pois bem, primeiro nós temos um cronograma de leitura da Palavra de Deus. Esse cronograma começa no dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Segunda coisa, no cronograma nós normalmente fazemos uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento e uma leitura no livro dos Salmos. Isso lá em janeiro. Como nós iniciamos esse projeto em junho, no dia 1º de junho, significa que nós não pegamos do início, e sim a sequência da leitura correspondente a este projeto no mês de junho. Por isso, nós iniciamos lá no início de junho com o livro de Romanos, o livro de 1 Samuel e uma parte do livro de Salmos. Ok? Para poder deixar isso aí bem claro para você que nos acompanha poder entender melhor os desdobramentos deste projeto. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais este momento e queremos, meu Senhor, te pedir, continua conosco, nos sustenta, nos orienta, nos capacita, nos instrui, para que assim possamos concluir esse projeto iniciado de acordo com a tua vontade, pelo qual nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Aleluias. Maravilha! Segunda leitura desse 35º dia de estudos e leitura da Palavra de Deus. Está aí na tua Bíblia, no livro de 1 Reis, no capítulo 6, que diz assim a palavra do Senhor, falando sobre a construção do templo por Salomão. E diz assim: e ao se transcorrerem 480 anos, desde que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre o Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, foi iniciada a construção da casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 côvados de comprimento. Isso significa, cada côvado 45 centímetros, o que daria aí aproximadamente 27 metros. E 20 de largura. E 30 côvados de altura, aproximadamente aí 14 metros. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados, cerca de 9 metros de comprimento, segundo a largura da casa, e a sua largura era de 10 côvados, diante da casa. E fez para a casa janelas largas por dentro e estreitas por fora. Edificou também junto ao muro da casa aposentos ao redor, contra as paredes da casa, em redor do templo e do oráculo, e fez câmaras laterais ao redor. O aposento de baixo era de 5 côvados de largura, e o do meio de 6 côvados de largura, e o terceiro de 7 côvados de largura, porque por fora tinham sido feitos diminuições na casa em redor, para não apoiar as vigas nas paredes da casa. E a casa, quando foi edificada,
fabricaram-na de pedras que traziam já preparadas, de tal maneira que quando edificavam, nem martelos, nem machados se ouviram na casa, e em nenhum outro tipo de instrumento de ferro foi usado. A porta do aposento do meio estava ao lado direito da casa, e subia por um caracol à do meio, e do aposento do meio ao terceiro. Assim, pois, foi edificada a casa e acabada. E a casa foi coberta com pranchões e tabuados de cedro. E edificou deste modo também um aposento em redor de toda a casa, da altura de 5 côvados, o qual se apoiava a casa com madeiras de cedro. E veio então a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Esta casa que tu edificas, se andares em meus estatutos e fizeres os meus direitos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, eu cumprirei contigo a minha palavra que falei com Davi, teu pai. E no meio dos filhos de Israel habitarei e não desampararei o meu povo de Israel. Assim, Salomão edificou aquela casa e a acabou. E as paredes da casa por dentro cobriu com tábuas de cedro, cobriu com madeira por dentro, desde o assoalho da casa até as paredes do teto. E também um assoalho cobriu com madeira de cipreste. E deste modo também edificou nos lados da casa mais 20 côvados de tábuas de cedro, desde o assoalho até a parede mais alta. E edificou na casa um oráculo, que é o lugar santíssimo. E a casa, ou seja, o templo anterior, tinha 40 côvados. E a casa estava coberta de cedro por dentro, e tinha entalhes de botões silvestres e de flores abertas. Tudo era cedro, nenhuma pedra se via. E o adornou o oráculo por dentro na parte mais inferior da casa, para pôr ali a arca do concerto da aliança. E o oráculo que estava na parte interior, o qual tinha 20 côvados de comprimento, e outros 20 de largura e outros 20 de altura, e o revestiu de ouro muito puro. E também o altar revestiu de cedro. Desta maneira, Salomão revestiu de ouro puro a casa por dentro, e fechou a entrada do oráculo com uma cortina com cadeias de ouro, e o revestiu de ouro. E cobriu, pois, de ouro toda a casa de cima a baixo. Deste modo, revestiu com ouro também todo o altar que estava diante do oráculo. E fez também no oráculo 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Uma asa do querubim tinha 5 côvados, e a outra asa do querubim outros 5 côvados. Assim havia 10 côvados da ponta de uma asa até a ponta da outra asa. Deste modo, cada querubim tinha 10 côvados, pois ambos os querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim também a altura do outro. E pôs estes querubins no meio da casa, de dentro, chamado Lugar Santíssimo, os quais querubins estendiam as suas asas de modo que a asa de um tocava a parede, e a asa do outro querubim tocava a outra parede, e as outras duas asas se tocavam uma à outra no meio da casa. Revestiu de ouro também os querubins, e esculpiu todas as paredes da casa em redor de diversas figuras de querubins, de palmeiras, de botões de flores, tanto por dentro quanto por fora. Revestiu de ouro também o assoalho da casa por dentro e por fora, e fez portas de madeira,
de oliveira, também a entrada do oráculo, e o umbral de cima e as ombreiras eram de 5 esquinas. As 2 portas eram também de madeira de oliveira, e entalhou nela figuras de querubins, e de palmeiras e de botões de flores, e também as revestiu de ouro. Revestiu também de ouro os querubins e as palmeiras. Igualmente, fez a porta do templo com ombreira de madeira de oliveira da 4ª parte da parede. Mas as 2 portas eram de madeira de cipreste, e os 2 lados de uma porta eram dobráveis, e os outros 2 lados da outra porta também dobráveis. E entalhou nelas querubins e palmeiras e botões de flores, e as revestiu de ouro ajustado aos entalhes. E o átrio interior edificou de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Zive, puseram-se os alicerces da casa do Senhor. E no 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, foi acabada a casa com todos os seus pertences, e com tudo o que era necessário. Edificou-a, pois, em 7 anos, a casa de Deus. Aleluia. Que lindo, né? E você percebe aqui, como eu disse no capítulo anterior, o custo de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Custou ao final, trazendo esses valores para os dias de hoje. E você vê a grandeza e a beleza deste santuário, totalmente, todo revestido em ouro. Maravilha! Se ainda estivesse de pé, poderia ser, inclusive, considerado como uma das grandes maravilhas feitas pela humanidade. Mas como Jesus havia predito, não ficaria pedra sobre pedra, e a palavra de Deus se cumpriu. Amém? Glória a Deus.